em Salmos 120, que diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O Senhor livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Aqui nós vemos nesse texto o salmista angustiado por causa da língua enganadora ou das línguas enganadoras. Ele aqui está passando por um momento de dificuldade porque ele entende que tem alguém que está tentando tirar paz com a língua mentirosa, com a língua enganadora. E diante desse texto, eu me lembro do profeta Daniel, um homem íntegro, um homem de Deus, um homem que se desviava daquilo que o Senhor desagradava. Era um homem que estava na Babilônia, mas um homem que estava no seu caminho reto diante do Senhor, mesmo na pátria que não era sua, num lugar onde servia outros deuses. Daniel permanecia fiel ao seu Deus. E por ele permanecer fiel, começou a incomodar algumas pessoas. E vai dizer lá no livro do profeta Daniel que os homens incomodados com Daniel, vendo que ele era reto e que não podia achar um motivo para prejudicá-lo, eles queriam pegar Daniel na lei do seu Deus. Então eles vão adular o rei. Eles vão adular o rei de maneira que eles consigam persuadir o rei a criar um decreto para que todo aquele que durante 30 dias pedisse alguma coisa que não fosse ao rei seria lançado na cova dos leões. E diz o texto que quando Daniel ele ouve sobre o edito, ele vai orar como ele antes costumeiramente fazia. E Daniel vai orar ao Senhor. Daniel vai buscar a face de Deus. E o Senhor livra Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Daniel de entrar na cova dos leões, mas o Senhor livrou Daniel dentro da cova dos leões. Daniel foi julgado. Depois que o rei percebe tudo aquilo que estava acontecendo, ele tenta livrar Daniel, mas não consegue, porque a palavra do rei não podia retroceder, não podia voltar atrás. E ele foi jogado na cova dos leões, mas dentro da cova dos leões, Deus deu o livramento a Daniel, e o próprio rei precisou testificar isso no livro do profeta Daniel, capítulo 6. O próprio rei fala: da minha parte é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino dos homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e ele livrou Daniel do poder dos leões. O próprio rei precisou testificar que o Deus de Daniel é o Deus do livramento, é o Deus que opera sinais e maravilhas. Foi o Deus que livrou Daniel dentro da cova dos leões. Eu não sei por que momento de angústia você tem passado, como nós lemos aqui no Salmo 120. Talvez você esteja sendo jogado em covas de leões por causa das línguas enganadoras, por causa das línguas enganosas, por causa das línguas mentirosas, assim como aconteceu com Daniel. Então busque o Deus de Daniel, clame ao Deus de Daniel, busque a presença do Deus de Daniel, então você vai ver o livramento de Deus na sua vida. E as pessoas que tentaram te jogar na cova dos leões, o inimigo da sua alma, vai ver que o nosso Deus ainda é Deus
de livramento. O nosso Deus toma a nossa causa, o nosso Deus toma o nosso choro, Ele toma a nossa angústia e peleja, porque Ele ainda é o Deus que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Quando o Senhor entra, até as línguas mentirosas vão ter que testificar que Deus é Deus da minha e da tua vida, que Ele é Deus que permanece para sempre. A palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. O Senhor permanece para sempre. Ele é o princípio e fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o Senhor que está no início. Ele é o Deus que está no meio. E Ele é Deus que também está no final. O seu poder jamais terá fim. Ele é o soberano. Ele é o eterno. Ele é o grande e é aquele que te dá vitória. Busque a presença do Senhor e você verá o livramento de Deus na tua vida, porque o Senhor, Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Ele falou isso para o profeta Jeremias. Jeremias, eu velo pela minha palavra para fazer cumprir, e velar é além de tomar conta, é estar todo o tempo ali alinhado com uma situação, é o tempo todo estar guardando, é o tempo todo estar cuidando. Esse é o nosso Deus, que vela pela sua palavra e não deixará de cumprir, porque Ele é Deus para sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça suficiente para estarmos permanentemente em sua presença. Deus é fiel para sempre e será eternamente. Amém.